Suspendemos o estudo em Marcos por algum tempo para aguardar este domingo, que é o domingo que antecipa a Páscoa, que é chamado pelos religiosos como o Domingo de Ramos. E nós vamos meditar então em Marcos, no capítulo 11, onde tínhamos parado, no versículo 1 ao versículo 10, e depois dois versículos de Lucas capítulo 19, o versículo 41 e o versículo 42. Nestes textos nós vamos ter uma breve observação sobre aquele momento tão importante que foi a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, chamada entrada triunfal, mas eu gostaria de chamar de entrada real, porque foi a entrada do Rei da Glória, embora a sua vinda triunfal ainda está para chegar. A vinda triunfal será bem diferente dessa, está prevista por ele no Sermão do Monte, nas epístolas e principalmente em Apocalipse. Vamos à leitura do texto. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns do que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E em Lucas capítulo 19, versículo 41 e 42, nós lemos: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Pai querido, nós pedimos que o teu Espírito Santo, então somente o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que somente o teu nome seja glorificado nesta igreja e em nossas vidas, e possamos ser verdadeiramente edificados pelo Senhor. Fala-nos, ó Deus, pela tua palavra, prepara o nosso coração para recebê-la, glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Este texto fala da última semana do ministério terreno do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus se preparava para a morte na cruz. Ele estava entrando em Jerusalém, e seus irmãos se lembram no capítulo anterior, quando Jesus curou o cego de Jericó. Era de Jericó que ele se dirigia para Jerusalém. A caminhada era de 24 quilômetros, mas como era a pé, levava meio dia de viagem. Então uma viagem considerada longa, todavia uma viagem muito mais longa do que Jericó até Jerusalém. Uma viagem que começou desde o Gênesis, quando o homem quebrou o seu relacionamento com Deus através do pecado. E ali em Gênesis 3,15, o Senhor Jesus Cristo prometeu que da semente da mulher nasceria ele. O Senhor disse que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e venceria Satanás, nos libertando do poder do pecado. Portanto, estaremos hoje focando nossa atenção no assunto que não foram simplesmente acontecimentos meramente humanos, mas que na verdade foi o cumprimento de um plano estabelecido desde a eternidade, um plano perfeito que resultou na intervenção de Deus na história dos homens. Portanto, se já passou pela sua ideia que o sacrifício de Cristo na cruz, a morte de Cristo na cruz, foi um plano que não deu certo, um plano que falhou, que Deus fracassou nos seus ideais,
e tudo deu em nada. A minha esperança é que a mensagem desta manhã, pela graça de Deus, ajude você a compreender que está enganado. Tudo o que aconteceu em Jerusalém estava nos planos de Deus. Deus tinha um plano para salvar a humanidade, arquitetado desde a eternidade. Jesus se aproximava de Jerusalém no tempo certo, no momento certo da história, que Ele mesmo desde a eternidade já havia preparado. Por isso, o motivo determinado por Deus ir até Jerusalém, Jesus Cristo, o Messias, anunciado pelos profetas de Israel, era para dar a sua vida na cruz. De antemão já estava tudo preparado. Não é o caso de um plano que não deu certo, mas um plano que, apesar de todo o ódio da humanidade, de toda a ira contra o Salvador do mundo, Deus usou tudo isso para que o plano dele chegasse ao seu clímax: salvar os pecadores. Jesus ofereceu na cruz do Calvário a reconciliação, para que todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, tenha a vida eterna. Isso Jesus já previa, e a Bíblia diz em Lucas 9,51, que aconteceu que, completando-se o dia da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, Jesus nessa época estava em Samaria, e de Samaria ele tinha o firme propósito de ir a Jerusalém, porque estava completando o dia da sua assunção. Assunção, nós sabemos da linguagem religiosa, é quando um ascende aos céus, quando a subida aos céus. Mas se você vai ao dicionário livre de língua portuguesa, você vai ver que assunção também significa quando um assume o compromisso de outro, ou a dívida de outro. Eu não sabia disso. Eu fui procurar assunção para ver mais claramente o que eu já sabia, e descobri uma coisa que eu não sabia. Eu não sei se é linguagem de advogado, canta aí Wagner, o Stefano, que são advogados, talvez possam saber melhor que isso, mas eu fiquei admirado. A gente sempre pensa na assunção de nosso Senhor, mas quando Jesus sabia que estava perto do dia da sua assunção, ele estava pensando não só na assunção ao céu, mas antes, assumindo a dívida, o compromisso, a responsabilidade que a nós cabia. E Jesus foi a Jerusalém para isso, para morrer. Ele sabia que estava indo ali para a sua assunção, isto é, assumir as minhas e as suas dívidas. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, explica isso em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele diz: quando estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, que coisa maravilhosa! Jesus sabia o que o esperava, e ele foi preparando o caminho até lá. Se você vai ao texto de Lucas 9,51, onde eu li que ele, sabendo que estava perto do dia da sua assunção, tinha o firme propósito de ir a Jerusalém. No versículo 52 diz que, chegando a Samaria, ele disse que os seus discípulos fossem à frente preparar lugar para ele. Ele fazia tudo bem planejado. E assim também, quando ele foi a Jerusalém, ele planejou a sua visita. Ele não chegou batendo na porta sem avisar. Ele planejou a sua visita. Quando chegava perto de Jerusalém, ele também enviou mensageiros adiante dele. Assim como ele fez quando estava em Samaria, que ia caminhando para Jerusalém. A cada lugar que ele chegava, ele enviava mensageiros adiante dele. E diz ali: e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-o. Aqui aprendemos que Deus não faz nada de última hora. Deus não permite que nada aconteça por acaso.
Deus não faz nada mal feito. Deus não faz nada sem planejamento. Deus faz tudo de antemão. E nós, como filhos de Deus, diz lá em Efésios capítulo 5, vós como filhos amados, sede imitadores de Deus. Então cabe a mim e a você, aprendendo aqui, embora é o domingo de Ramos, é a entrada triunfal, é aquela coisa gloriosa, é aquela festa, há lições muito sérias aqui. Eu e você não podemos fazer as coisas para Deus mal feitas, de última hora, sem preparo, porque o próprio Deus nos dá exemplo que Ele preparava tudo, embora Ele tenha todo o poder só para estalar os dedos e mandar acontecer, mas Ele ia pelos caminhos normais, dando assim lição para mim e para você que é possível. Jesus entrou em Jerusalém como rei, mas não como um rei comum. Jesus entrou montado em um jumentinho e não em um cavalo branco. O cavalo branco simboliza o triunfo militar, mas Jesus não entrou, embora dizem a entrada triunfal. Jesus entrou montado num jumentinho. Se você vai ao livro de Samuel e de Reis, quando você vê a passagem do trono de Davi para Salomão, a Bíblia diz que quando Salomão foi ungido rei, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, não cavalo forte. Sabe por quê? O jumentinho representa não só a humildade, como muita gente interpreta, que foi um gesto bíblico de Jesus, mas o jumento era um símbolo de nobreza. Quando as pessoas entravam montadas no jumento, significava que traziam uma mensagem de paz. E no reino de Salomão foi assim. Diz que todo o seu reino teve paz. Ele entrou com paz e todo o seu reino teve paz. Jesus não era um Messias político, como esperado pelos judeus. Jesus não veio como chefe de Estado para libertar do governo romano. Jesus veio para oferecer paz e perdão. Muitos interpretam o jumentinho, como disse, como símbolo de humildade, e está certo. Mas o jumentinho também era considerado um animal no qual quem montava nele vinha em paz. E Lucas 19:38 registra: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Desde que ele veio, os anjos anunciaram lá no campo aos pastores: paz entre os homens de boa vontade. Ele entra em Jerusalém na semana final do seu ministério e o povo aclama: paz, porque ele veio com uma mensagem de paz. Ele veio trazer paz tanto aos judeus como aos opressores romanos. Ele não veio para tirar a vida dos inimigos, ele veio para oferecer o perdão de Deus. Jesus deu a sua vida pelos pecadores. A sua arma de guerra não era a espada, a sua arma era a cruz. Ali na cruz ele mostrou o seu amor. Portanto, a mensagem que eu vejo da entrada de Jesus em Jerusalém foi mais uma vez a mensagem do perdão de Deus. Deus olhando para Jerusalém e vindo ali aquele que João capítulo 1 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele veio com uma mensagem de paz, mensagem de amor. Imagine a cena descrita por Marcos, descrita por Lucas. Dá asas à sua imaginação. Procura ver aquela cena, pessoas com as suas túnicas no caminho, ramos de palmeiras para Jesus passar. Dê ouvidos e imagine as pessoas gritando: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Pode imaginar uma multidão, uma cidade toda, a voz do povo proclamando: hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. O povo estava radiante. Nunca em Jerusalém havia acontecido tal coisa. O Messias esperado havia chegado.
Que movimento religioso extraordinário! Uma tremenda manifestação do poder e da glória de Deus. Um culto ao ar livre. E uma grande multidão louvando o Senhor. Algo fantástico para todo mundo ver. Você pode imaginar? Consegue imaginar? Algo que jamais seria esquecido. Assim eu imagino se sentia aquele povo de Jerusalém, vendo a entrada do Messias na grande cidade. Momento maravilhoso, não é verdade? Como você se sentiria se ali estivesse? Agora, imagine Jesus vendo tudo aquilo. Você teve a oportunidade de imaginar tudo aquilo. Agora, imagine Jesus vendo tudo aquilo. Jesus que não vê só as aparências. Jesus que não vê só a formalidade do culto. Jesus que sonda os corações. Como Jesus via o coração de cada pessoa que estava naquela multidão, glorificando, bendizendo o seu nome e aclamando o Rei dos Reis. Como ele devia se sentir? Exuberante. Como qualquer rei se sentiria. Honrado. Mandando a mão para o povo. Feliz. Não. Lucas 19:41 diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. Que coisa! Era um momento de festa. O povo estava radiante, cheio de alegria. E de repente os discípulos mais achegados, aqueles que estavam mais perto de Jesus, viram Jesus chorando. Como deveriam se sentir? O que deve ter passado na cabeça deles? Imagine você, se você está participando de um culto todo alegre, tudo bonito, tudo feliz, e de repente uma pessoa no culto, a pessoa que está dirigindo, vamos dizer, o Manuel que está fazendo o trabalho aqui na frente, de repente começa a chorar. Você vai pensar, mas está tudo feliz, o que será que está acontecendo com o Manuel? Os discípulos que estavam perto de Jesus, se tivessem oportunidade naquele momento, no meio de toda aquela festa, certamente diriam: Senhor, por que chorar? Senhor, por que chorar? Todos o estão louvando, todos cantam hosanas ao Senhor, o povo o exalta com alegria, todos bendizem o teu nome. Senhor, por que chorar? Os discípulos, como nós hoje, viam a beleza do culto e pensavam: Deus deve estar muito contente conosco. Jesus deve estar muito feliz com tudo isso que nós estamos fazendo. Que culto maravilhoso! É Deus falando no nosso coração, Deus nos visitando, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu pergunto, e Jesus? Ele concordava com tudo isso? Nos nossos cultos, Jesus vê o culto, vê a beleza, o grupo cantou tão lindo, o pastor prega e muitas vezes as pessoas vêm à porta e dizem: a mensagem falou no meu coração. O hino que cantamos, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Coisas que falam tanto ao nosso coração. Mas e Deus que vê o coração? Ali em Jerusalém, Jesus chorou. Jesus era louvado por uma multidão, mas ele chorou. Ao invés de alegrar-se, Jesus chorou. Por quê? Porque Jesus via o culto público, mas também via os corações dos adoradores. Mais do que a exteriorização, ele viu o que estava lá no íntimo. E Jesus chorou. O povo estava na presença de Jesus, mas não estava interessado naquilo que Jesus tinha para eles. Jesus veio como Messias para trazer paz aos homens, independente de serem judeus ou romanos. Deus não
faz acepção de pessoas. Deus amava tanto os judeus como o romano opressor. E Deus veio para trazer paz. Enquanto os judeus estavam interessados em vingança, em retaliação, esperavam um Messias libertador, opressor, para pôr Israel na posição de líder entre as nações. Era isso que eles queriam de Jesus. E quando Jesus veio para mostrar que ele ia oferecer a sua vida para salvar a todos, o coração deles não estava preparado para isso. Eles já estavam com o coração preparado para o que eles queriam de Deus e não o que Deus queria para eles. E nós temos que nos perguntar, quando eu venho para o culto, com que coração eu venho? Eu venho com o coração já preparado naquilo que eu creio, naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso que Deus vai fazer e deve fazer? Ou com o coração quebrantado e contrito e aberto para o que Deus quer falar à minha vida? E muitas vezes não é aquilo que eu espero. Infelizmente, é exatamente assim que às vezes nós corremos o perigo de vir para o culto. Como na estrada que ia para Jerusalém, uma semana antes da Páscoa, quando Jesus ali entrava, e a grande multidão o cercava, assim também aqui, Jesus está no meio de nós. Jesus estava no meio daquela multidão, e Ele está neste culto hoje. Jesus está olhando para a nossa Jerusalém. Jesus está vendo os nossos corações, o meu e o seu. Se o povo daqueles dias ouviu Jesus dizer em Marcos capítulo 7, versículo 6, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração vai longe de mim. Eu pergunto, e o nosso coração, como está? O que Jesus está vendo no meu e no seu coração, na minha e na sua mente, nos meus e nos seus pensamentos, nos meus e nos seus sentimentos, o faz feliz ou o faz chorar? Com que coração nós estamos cultuando a Deus? Como o fariseu no templo, satisfeito consigo mesmo e condenando o seu irmão publicano porque ele se achava melhor que o outro e que o outro estava tudo errado e ele 100% certo? Ou com um coração quebrantado e contrito, no qual o Salmo 51, 17, o coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Se você tem algo contra o seu irmão ou sua irmã, e a sua resposta é sim, eu tenho, você tem que pedir perdão. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você tem que perdoar o seu irmão ou a sua irmã. Eu estou dizendo que você tem que pedir perdão. Pois ainda que o seu irmão ou a sua irmã o magoou, a magoou, se você não perdoa, você está em pecado. Porque você está guardando amargura no seu coração. E a Bíblia diz que a raiz de amargura contamina toda a sua natureza. E quando a gente guarda a amargura, a gente espera a vingança. A gente espera pagar com a mesma moeda, que alguém pague, que Deus o castigue. E não é assim que Jesus veio. Jesus entrou em Jerusalém com a mensagem de amor. Hoje nós estamos a uma semana da Páscoa dos judeus e do domingo da ressurreição dos cristãos. Domingo que vem é o domingo da vitória, como Jesus ressuscitou e venceu a morte. Mas antes Ele está nos avisando, se nós queremos andar com Ele, temos que ser novas criaturas. As coisas velhas têm que passar, para que também tudo se faça novo. Se você guarda alguma coisa, seja contra a sua esposa, ou contra o seu esposo, contra um irmão ou contra uma irmã, ainda que ele é o culpado, ela é a culpada, e se você guarda no seu coração, você está em pecado. Porque Deus nos ensinou a dar o perdão. E isso só vai envenenar você, não o outro. Você precisa ficar livre disso. É assim que a Bíblia nos diz para tratar com o ressentimento e com aquele espírito que não se submete à autoridade de Deus. Porque Israel não se submetia. Israel adorava em público, mas o coração ia longe de Deus.
Nós vamos ver mais à frente. Efésios 4,32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E Colossenses 4,13 diz: se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Uma coisa que impede a bênção de Deus sobre as igrejas é quando irmãos da igreja não se dão. Quando parece tudo bonito, mas aquele irmão não vai com a cara do outro irmão, não está magoado com o outro irmão, aquela irmã com a irmã, seja lá como for. Na sua casa você fica feliz quando um filho está brigado com o outro? Nem tampouco Deus. Deus não pode abençoar a igreja que não vive em paz. Deus não abençoa o lar, a família, onde as pessoas não exercitam o perdão. Você pode até ocupar cargos na igreja, você pode até participar nos cultos com alegria, como o povo na entrada de Jesus em Jerusalém. Mas se o seu coração não é puro diante de Deus, você está entristecendo a Cristo. Jesus chora sobre a sua Jerusalém. Seu culto é motivo de tristeza para Deus e não de alegria. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que assim como depois daquela recepção calorosa, o mesmo povo que o aclamava, bendito que vem em nome do Senhor, estaria pedindo a sua morte com ódio e gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Ele sabia. E Deus sabe, se hoje eu venho aqui novo no domingo e na segunda-feira eu vou continuar crucificando meu irmão. Deus sabe se você vai fazer isso. Pelo qual ele morreu. Pelo qual ele disse: se eu não amar o irmão, a irmã a quem vejo, não vem querendo me enganar dizendo que você me ama porque você não me vê. Um dia assim, porque a Bíblia diz: se eu não amo o irmão a quem vejo, como posso amar a Deus a quem não vejo? E é como se Deus estivesse falando isso para mim e para você. Hoje estamos em culto e Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Se Jesus está na sua adoração, você deixará a tristeza contra o irmão e se alegrará na presença de Deus. E quando a gente se alegra verdadeiramente na presença de Deus, o amor de Cristo transborda o nosso coração. E não há limites, atinge a todos, porque assim é o amor de Deus. E Jesus não irá chorar sobre você. Eu me lembro que eu era pastor em 1977, com 25 anos de idade. Era o meu primeiro ministério pastoral, depois de ter liderado algumas congregações, mas eu estava agora assumindo uma igreja. Ali na cidade de Valinhos, perto da onde o irmão Valdir ele morou, acho que quem mais nasceu por ali? O Vitor, a Mimi e a Jacqueline nasceram ali também. Mas foi ali na cidade de Valinhos. Estou falando coisa para o brasileiro aqui de São Paulo que conhece o interior. Naquela cidadezinha ali, eu me lembro que a igreja tinha sofrido muito. Ela sofreu, infelizmente, com um pastor que tinha passado muitos anos ali. Aquele pastor era um homem de Deus, que durante muitos anos, quando não havia transporte, ele visitava as cidades vizinhas, montado num lombo de burro. E quando a esposa dele, a dona Anastácia, ia com ele, eles iam de charrete. E muitas vezes ele passava o dia e nunca ninguém lembrava de oferecer para ele um copo d'água ou uma comida, porque pensava que ele passou na casa do outro e já tinha comido. E então ele ia, e assim ele e a esposa passavam. Eu conhecia a história do pastor Valentim Gazzoli, um velhinho italiano, mas muito crente. Como havia poucos pastores naquele tempo, ele foi ficando, cuidando da igreja. E o tempo passou e ele não percebeu. E com o tempo ele começou a ficar esquecido. E repetia os sermões. E o povo cansava. E ele se irritava, mas ele não percebia. E chegou o tempo que ele achou que estava na hora de aposentar. Mas ele continuou vindo na igreja.
E eu ouvi a história daquele irmão, eu aprendi a amar aquele homem, a admirá-lo, porque a igreja cresceu muito no seu ministério. Mas chegou o tempo que ele ficou velho. E um dia, uma irmã, líder das senhoras, porque aquele pastor naquele dia ele me chateou muito, coitadinho. E eu não tinha culpa, e acho que nem ele, porque ele falava as coisas e já não estava muito bom. E ela falou: pastor, fique tranquilo, porque eu já estou orando para Deus tirar esse pastor da nossa igreja. Deus vai ouvir a minha oração, o meu Deus é forte. Me deu uma tristeza tão grande. Eu falei assim: irmão, nunca faça uma oração como essa, porque a igreja não é sua, e nem é minha, a igreja de Jesus. E se a irmã orar assim, Deus vai trazer castigo sobre a irmã e sobre a sua casa, porque essa oração agrada a Satanás e não a Deus. Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação e não da separação, não da retaliação. Por favor, irmão, mude a sua oração. Mas pastor, ele está errado. Eu falei: a irmã orando assim está errada também. Não é assim que Deus age. Eu tinha só 25 anos e aquilo veio na minha boca assim sem pensar. Mas meu coração ficou tão pesaroso que até hoje eu lembro a tristeza que me deu. Na mesma hora aquela senhora baixou o rosto, falou: pastor, ora comigo. Me perdoa, pastor, obrigado por me falar. Eu vou pedir a Deus que ponha a mão no meu coração. O tempo passou, e aquela irmã passou a ser uma das mais atenciosas para com aquele pastor. Ela compreendia que um dia ela ia ficar velha também, talvez, eu não sei o que, mas o coração dela mudou. E aquele pastor continuou vindo à igreja, e aquela senhora se tornou uma crente muito amorosa e uma humilde serva do Senhor. Jesus foi a Jerusalém oferecer perdão e reconciliação, enquanto que o povo estava buscando vingança e retaliação. Por isso, não o aceitaram e o crucificaram, porque a sua mensagem era totalmente contrária ao coração do povo. O povo dava hosana e esperava o Messias, mas a sua maneira e não a maneira de Deus. E nós temos que parar e pensar como nós recebemos a mensagem de Deus no nosso coração. A nossa maneira. Ouvimos o que nos interessa e deixamos de fora o que não. Como amamos a Deus e amamos os irmãos. Por isso, não o aceitaram e o crucificaram, porque eram muito santos para eles. Eram muito justos para pedirem perdão. E nós, com que espírito chegamos ao culto? Com que espírito louvamos a Deus? Qual a qualidade da nossa adoração? Louvamos a Deus só com os lábios? Ou louvamos a Deus com os lábios e com o coração? Porque os dois são necessários. Que Jesus não chore sobre nós ao contemplar o nosso coração. Que Jesus não chore como chorou sobre Jerusalém, mas que o Senhor se alegre com a nossa adoração. E isso vai depender de cada um de nós. Não depende só de mim e não depende só de você. Cada um tem que cuidar do seu coração, para que não seja impedimento à ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Em Israel foi. A falta de perdão, o desejo de vingança, impediu que Israel compreendesse o amor de Deus a todos os povos de geração em geração. Era o povo romano que estava oprimindo? Era. Mas havia um Deus que podia perdoar e fazer aquele povo de inimigo a amigo. E Israel não estava preparado para isso. Muitas vezes nós crentes também temos essa dificuldade. Às vezes achamos que nós estamos certos e todo mundo está errado. E pode ser até que todo mundo esteja errado, mas não nos dá o direito de julgar ninguém. Nós temos que tratar com amor, porque só Deus pode compreender o que está certo e o que está errado. Só Deus pode mover os corações. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode conduzir a pessoa aos pés de Jesus. Não é a minha eloquência, não é a sua, mas é um coração realmente conforme o coração de Deus. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra o seu filho, contra a sua filha, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua mulher, contra o seu marido, pastor, mas o que é isso? Às vezes acontece, gente. Às vezes acontece.
Eu já vi filhos que morreram sem conversar com o pai. Talvez você já tenha ouvido isso, mas é possível? É. Infelizmente é. E isso não pode haver na igreja de Cristo. Havia em Jerusalém, por isso Jesus a visitou. Havia em Jerusalém, por isso da cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todo o amor que ele demonstrou e o coração continuava duro. Que isso não aconteça comigo e com você. O Senhor nos abençoe. Que Ele ache graça. Graça no sentido não de dar risada, mas que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor se agrade da nossa oração. Pai querido, embora interpretado como uma entrada triunfal, nós sabemos que foi uma entrada penosa. Uma entrada onde todos aclamavam, mas o coração estava longe do Senhor. Uma entrada onde ele estava indo, não para ser aclamado rei temporal, mas para vencer as trevas e Satanás com a sua morte na cruz e na sua ressurreição obter a vitória e garantir a vida eterna para todo aquele que nele crê. Nós sabemos, ó Deus, que tudo isso é realidade, mas Israel naquele momento não percebia. Que assim não seja na nossa vida em coisas que às vezes são tão reais e tão patentes à Tua palavra e que no dia a dia não percebemos. Que nosso viver seja agradável aos Teus olhos, para que assim sejam aceitáveis também a palavra que vem da nossa boca e do nosso coração. Que a nossa adoração seja verdadeira, que o Senhor se agrade e abençoe a Tua congregação. É o que nós lhe pedimos e suplicamos agora, Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja concedida com abundância sobre todo o Teu povo aqui reunido e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra e sobre todo aquele e aquela que o Senhor há de acrescentar a esta igreja. É o que suplicamos humildemente, Pai, em nome de Jesus.